Tá começando mais um podcast Inteligência Espiritual na Prática. O que a gente faz aqui? Aqui a gente vai ter uma conversa leve, tranquila, sem mitos, uma conversa aberta. Aqui não é mundo do certo e errado, do meu ponto de vista sobre o seu. Nada disso. Eu sempre vou trazer aqui vários convidados especiais e eles vão contar como é que é a relação deles com a espiritualidade, as práticas que eles fazem, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Se fizer sentido para você, maravilhoso, você pode trazer para a sua vida também. Se não fizer sentido, também está tudo bem. Eu vou seguir trazendo aqui várias pessoas com pontos de vista diferentes, vivências diferentes e que podem contribuir para você de alguma forma. E hoje, muito especial, o programa de hoje, de verdade, porque eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a minha irmã. Uma trajetória linda e espiritual, vai contar um monte de coisa aqui pra gente. Acho que tem coisas que nem eu sei ainda, vou ficar sabendo hoje, e tenho certeza que vai ser um programa muito especial. É isso, Lari? É isso, é. Tô bem emocionada, assim, fiquei pensando que como é gostoso, né? Acho que há um tempo atrás eu não me imaginava falando desses assuntos. Acho que eram muitos assuntos para se falar na minha vida, mas esse assunto da espiritualidade não. Tem um eco? Eu tô ouvindo um eco. Tá rolando esse eco? Tem um eco, mas tranquilo. Acho que não é nenhum problema, não. É exatamente isso, e como muda, né? Como muda quando esse assunto entra na nossa vida, a Sim. transformação que traz, né? É. E eu acho que a gente vai vivendo a espiritualidade também, em princípio, eu acho que de uma forma bem quietinho na mente, né? Acho que é um caminho de entendimento, de aprendizado, mas chega um momento desse processo que falar sobre isso é muito bom. Eu senti que foi como uma permissão, uma liberação para dizer, olha, agora traz isso para o mundo, porque é só isso que você precisa fazer, né? É para isso que você está aqui. Então, eu acho que essa sensação de emoção que eu sinto agora é muito, ela é tão genuína, sabe? É muito, olha você no lugar que você tem que estar, né? Falando sobre isso abertamente, sem medo, sem amarras, e com muita certeza de que você está entregando o que você precisa entregar, assim, você está no lugar certo e o que você tem para entregar vai servir para alguém, que é bem isso que você disse, né? Serve para alguém. Acho que a gente vai experienciando e a gente vai vivendo essa demonstração mesmo da espiritualidade e para alguém da liga. Muito bom, muito bom. Lari, antes da gente entrar no assunto de espiritualidade em si, profundamente, conta um pouco para o pessoal que de repente ainda não te conhece, como é que é a sua atividade profissional hoje? Tá. Eu sou nutricionista, hoje trabalho 100% online e sou nutricionista há 13 anos e é claro, assim, né, a nutrição foi mudando porque a nutrição é muito dinâmica e eu também, à medida que eu fui buscando autoconhecimento, espiritualidade, eu fui sentindo que eu precisava também colocar algumas outras nuances, né? Teve um momento que eu entendi que, embora eu cuide do corpo, que a grande mudança, ela é na mente, né? Então, chega um momento que você percebe que não adianta, né, você fazer o melhor esquema alimentar, não adianta você ter ali o melhor tratamento ou suplemento, se aquela pessoa ela não está realmente disposta a buscar a cura, né? Então, hoje meu trabalho tem esse enfoque muito de comportamento alimentar, então a gente conversa muito sobre qual é a sensação que a pessoa tem ao comer, o que, que ela busca com a comida, né? E a gente consegue entender muito quando a comida ela é um ataque, né? Quando o comer bem ou mal, independente do que seja, ela acaba sendo um ataque, e como isso, de uma certa forma, reverbera na saúde. Então, a minha ideia é virar essa chave, né? Então, através do meu tratamento, eu tenho um método que a gente vira essa chave e a pessoa inteira faz as pazes com a comida, mas ela passa a entender que tem alguém que come, né? Que antes da comida tem alguém ali, né? Que tem pensamentos, que tem sentimentos, que conversam com a saúde dela, conversam com cada célula. E aí, através desse primeiro passo que a gente consegue dar, né, desse alguém que está atrás da comida, a gente consegue também
caminhar mais um, que é esse acesso à espiritualidade, né? Que é fazer com que a pessoa se observe. Então, é um caminho muito gostoso e acaba é uma ferramenta muito expansiva. Só vem pela nutrição, né? Ela vem só corrigir o exame dela, emagrecer uns quilos, e a gente entrega uma expansão mesmo, né? Uma possibilidade dela ir além. Sensacional, muito, muito bom. Então vamos lá. Conta um pouco pra gente, Lari, como é que é a sua questão com a espiritualidade hoje? No que você acredita? Você está vinculado a algum tipo de doutrina? O que faz sentido para você? Eu sei que às vezes é super subjetivo, às vezes é uma coisa que vem mais do coração do que algo que dá para a gente explicar, mas vamos começar a explorar um pouco isso para que as pessoas comecem a se conectar com aquilo que faz sentido para você. Tá. Acho que a minha conexão com a espiritualidade, ela sempre foi um quadro branco, assim, né? Embora desde a infância tivesse em mim essa ideia de que existia algo maior a que tudo era submetido, né? Então, tinha essa sensação. Acho que isso nem era no âmbito da intelectualização desse fato. Eu acho que era essa sensação mesmo, expansiva. Mas a nossa orientação religiosa, ela não seguiu por um caminho, né? Então, acho que eu tive a oportunidade, a dádiva de ter essa liberdade, de ter realmente acesso a diversas coisas, né? Mesmo assim, quando eu iniciei o estudo da espiritualidade e a entrega, eu ainda tinha uma ideia na minha cabeça do que era Deus, do que era Jesus. Foi quando eu me dei conta de como isso era uma ideia, né? De como eu pensava em Deus de um jeito, e tinha ali um Deus talvez que punia, e eu tinha um medo, eu não me achava digna, né? E Jesus também, né? Tinham diversas representações. Então, quando eu comecei a estudar, para mim foi um reset disso tudo mesmo, sabe? E ficou só a lembrança de que, sim, tem algo maior a que tudo é submetido. Tem algo que eu posso buscar, que eu não sei, que eu desconheço. Então, foi uma sensação muito gostosa a partir desse princípio, porque eu entendi que não tinha nada a ser desconstruído, nenhuma ideia a ser desconstruída, e que eu podia, a partir daí, ir além, né? Então, eu acho que a gente vai experienciando mudanças no nosso entorno, né? Inclusive, já quero te agradecer, podia ter deixado o agradecimento para o final, mas eu quero te agradecer porque eu sei o quanto as mudanças que você fez na sua mente tiveram impacto nessa frequência que me fez ir para esse caminho da espiritualidade, né? Então, eu acho que tem algo de uma atração ou de um processo que é você ir aceitando, né? Hoje, eu estudo numa escola que é a Coexiste, que é uma escola que busca, né, esse entendimento existencial através do relacionamento. E a gente usa como base do nosso trabalho ali um livro que chama Um Curso em Milagres. Então, o mergulho que eu tive na espiritualidade, no meu contato com a mentalidade de Jesus, porque é isso que esse livro traz, né? Foi através desse contato. Foi aí que a espiritualidade passou a ser parte da minha vida e passou a ser aquela fonte diária, né? Até então, eu acho que existia uma expressão, porque eu sempre me vi muito amorosa, muito gentil, muito apaixonada pela vida, muito apaixonada pelas pessoas, com vontade de escolher a alegria, né? Eu acho que sempre teve essa motivação dentro de mim. Mas foi ali que eu entendi da onde isso tudo vinha, né? Então, o Curso em Milagres traz a mentalidade de Jesus, mas de nada tem a ver com a católica. Eu acho que é um livro que a gente precisa entrar em contato para compreender. Mas a base dele ele tem um livro-texto, onde você tem uma primeira parte onde você desfaz algumas ideias, né? Então, praticamente, você tem um contato com esse lugar do autoconhecimento, que é, olha, no mundo as coisas são assim, né? A visão do ego é essa. Algo que eu nunca tinha experienciado da forma que eu experienciei, assim, né? E de uma forma também muito amorosa, muito gentil, né? Às vezes, nesse caminho da espiritualidade, essa porrada no ego, essa coisa que é muito assustadora, faz a gente se afastar, né? Com um certo medo.
mas ali é muito gentil. E esse livro ele tem 365 exercícios, então ele é um convite para um contato de 1 ano, onde a cada dia te é entregue, né, uma parte desse desfazer a mentalidade humana, né, olhar para o que o mundo te entregou como uma educação humana. Então, essa é uma primeira parte. E a segunda parte é você aprender a pensar junto com Deus, que é você vivenciar mesmo essa ideia da unidade e você entender que você não está sozinho. Eu acho que a coisa mais gostosa da espiritualidade é essa sensação de que você não está sozinho, porque a gente fica meio sem saída no mundo quando a gente acha que a gente tem que resolver tudo, ou a gente tem que dar conta de tudo, ou que todas as obras são nossas, né? Isso traz muita angústia, isso traz medo, isso traz comparação, competitividade, performance. Isso te faz cair dentro de um lugar que é um lugar que não é confortável, né? Não é gostoso. E aí, quando você descobre que existe uma forma de você acessar Deus, né? De você conversar com Ele, de você trazer Ele para perto da tua vida, você começa a vivenciar esse processo do autoconhecimento e da espiritualidade num lugar muito confortável, né? Então, hoje o meu contato ele é muito direto com Deus, assim. Eu não me achava digna de Deus. Olha que coisa louca. Louco, né? Eu achava muito louco. Eu achava que, por eu não ter estudado, por eu não ter pelo um caminho religioso, não ter feito catequese, você vê como são coisas mínimas, mas que são tão fortes no mundo e que a gente às vezes não questiona, né? Eu achava que eu não podia acessar Deus. E hoje é um papo bem gostoso e direto, né? Então, eu acho que é basicamente isso assim que eu tenho para te contar, assim, Você e, falou uma e coisa. Desculpa te interromper. Você falou uma coisa bem legal, que acho que é legal trazer. Eu queria até ver sua visão com relação a isso. Porque quando eu estou com os meus alunos e eles decidem que eles vão viver a partir da essência e não mais a partir do ego, eles entenderam isso e aí eles resolveram dar um passo, né? Não, eu entendi, e essa coisa que você disse bem, né? Que é difícil, né? Porque às vezes eu, por exemplo, no meu caso pessoal, eu fiquei dizendo um monte de coisas durante uma parte da minha vida que eu tive que desdizer, de coisas que eu estava certo e acreditava e tal, então é um processo. Mas aí as pessoas decidem, não, eu quero fazer esse processo, eu quero, não aguento mais, quero ser feliz, em resumo é isso. E aí que vai uma coisa na sequência, né, que até é bastante comum. Pena que lá em casa ninguém quer. Pena que o meu marido ou a minha esposa não vão fazer isso, pena que os meus pais também não vão fazer esse processo e tal. E eu digo muito para eles, que foi aquilo que você disse lá no início, de que uma vez que a pessoa decide por ela, e ela vai ser o canal de transformação, o início de tudo, a simples vibração dela começa a encher o ambiente com uma vibração de amor incondicional, né? E aí as pessoas naturalmente, hora que vem, aí cada um procura o seu caminho e tal, mas elas vão por isso, né? Como é que você enxerga isso? nossa, é total assim, né? E você sabe que é muito curioso, assim, porque a minha sensação é que, claro que quando eu comecei a estudar, né, quando eu entendi o que era espiritualidade, o que ia ser entregue a partir daquele processo ali que eu estava vivendo, eu entendi que não ia ter volta. Para mim ficou muito claro de que eu ia muito fundo naquilo. Porque foi a primeira vez que minha vida fez sentido, assim, né? As coisas eram como. Você imagina que para mim era como se tivesse sido entregue um checklist da vida perfeita, sabe? Então, olha, a vida perfeita da mulher é esse checklist aqui, ó. Então, olha só, vai nascer, aí você vai estudar, você vai ser uma boa aluna, aí você vai fazer faculdade, aí você vai conhecer seu príncipe encantado, aí você vai casar, aí você vai ter filho. Então, a minha sensação nesse momento que a espiritualidade entrou de fato na minha vida, foi como se eu tivesse preenchido esse checklist, assim, sabe? Gabaritei. E aí eu falei, tá, e aí, né? É isso, né? Porque parece que tinha um pote de ouro depois que eu cumprisse todas essas etapas. Cadê, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ter outro filho? Não, eu tenho que ganhar mais dinheiro? O que é, né? Então, existe um vazio, né? E o meu primeiro contato com isso, ele já me foi entregue muita coisa em termos de experiência, sabe? Eu me senti muito elevada, foi uma sensação de expansão, né? Eu saí daquele lugar muito pequenininho que eu estava, muito querendo agradar a todos, com muito medo de não ser aceita, e entrei num lugar muito expansivo, então eu sabia que não tinha volta.
E eu senti muito medo, sim, assim, do meu marido, do Romeu, não entender, sabe? Dele não conseguir compreender isso, né? Foi quando eu disse a ele, então, eu falei, olha, eu acho que eu vou passar por um período aí de grandes mudanças na forma como eu penso. Você não quer, pelo menos, ir por esse caminho e tentar entender o que é, né? O que é esse curso? O que é um curso em milagres? Começar a compartilhar um pouco comigo? E ele falou, vamos embora, né? E eu nunca imaginei que ele fosse falar, vamos embora. Então, eu acho que foi para mim a primeira quebra de medo do processo e entender que ele é um processo muito cuidado mesmo, sabe? Que quando você decide por ele, né, e quando você resolve cuidar da sua espiritualidade e dar vazão para o ser, né, deixar que o ser seja, de fato, né, a sua expressão, eu acho que tem um cuidado universal, sabe? Eu sinto que que tudo te é entregue, sabe? É algo que tudo te é entregue, tudo é facilitado, né? Então, alguém tem que começar. E por mais que seja muito gostoso você poder compartilhar, né, da espiritualidade, de uma certa forma, ele é um trabalho individual, porque é você olhando as suas questões, é você olhando as suas ideias, as suas crenças, né? E as suas crenças são suas. Então, parte dessa escolha pessoal, individual, começa a trabalhar, que o resto será feito por você. Assim, eu acho que nem tem muito esforço, né? Acho que as coisas vão fluindo. Esse é o único processo que você pode ter certeza e confiar que ele não muda, né? Exato. Então, é só ir fundo mesmo, sem medo, sem medo. E sem pressa, né? Com certeza. E às vezes, uma coisa que é importante é assim, a gente tem uma série de ideias na nossa mente, né? Não estou nem julgando se elas estão certas ou erradas. E às vezes a gente está com essas ideias na mente e é difícil lutar contra, como a gente estava dizendo antes. Eu, por exemplo, a gente tem uma história de família, né, que é minha, que quando eu fui no catecismo, lá sei lá quantos anos eu tinha, 10, na primeira aula eu comecei a questionar a professora, e ir contra tudo que ela me dizia, e saí do catecismo, e aí Foi virou uma história expulso. engraçada, fui expulso do catecismo. A hora que ela falou que a questão da costela do Adão que virou Eva, eu falei, não, pode parar, a gente precisa conversar. Né? E uma criança ali e tal, só que aí aquilo virou uma história de família engraçada e tal, e eu construí na minha mente que eu sou essa pessoa rebelde que não pode se envolver com esses assuntos de religião, né? Só que aí, aí eu fiquei com essa verdade anos, talvez décadas da minha vida, né? Só que chegou um momento que eu disse assim, claramente não está funcionando, eu sei tudo, eu tenho todas as verdades, mas claramente não está funcionando dentro daquilo que você disse, né? Tem um roteirinho para você seguir, você vai seguindo o roteirinho, vai dando check e o buraco, o vazio interior permanece. E o Sim. vazio interior permanece, né? Então, às vezes, o primeiro passo, né, um primeiro convite é você só se perguntar assim, será que eu estou certo mesmo? Será que é isso ou será que pode ter algo diferente? Sim. Acho que Será que essa é uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer para o universo, assim, né? Mas acho que é uma das perguntas mais poderosas da espiritualidade, da experiência humana, que é, tem uma forma diferente de viver? É como se a nossa experiência aqui, ela só valesse essa pergunta, assim. É muito interessante a sensação disso, né? Uhum. Exato, e aí você começa, é muito o objetivo aqui, né? Vamos supor que a pessoa tá te ouvindo, tal, você tá falando do curso em milagres e tal, e a pessoa por algum motivo fala, não faz sentido isso para mim. Se ela trocar a pergunta por será, que talvez tenha sido o caminho do Romeu, será? Deixa eu ver. E aí começa a experienciar um pouco, e aí se você começar a perceber interiormente, né, uma mudança, você começa a se sentir melhor e tal, como você percebeu super rápido, você pode seguir. E se não, você também pode buscar um outro caminho, né? Mas Sim, com testar certeza. coisas novas. E eu sinto também que tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, eu tenho essa conexão muito forte com Jesus, né? Que vem através de um curso em milagres e vem através do que eu experiencio junto com ele. Assim, eu digo junto com ele porque em vários momentos eu me pergunto assim, o que Jesus faria, sabe? E não coloco ele num lugar que é impossível para mim, porque vejo que é isso, foi um avatar,
muito conectado, né? Acho que essa conexão, ela permaneceu o tempo todo. E que através da experiência ensinou, né? Não, sabe, eu acho interessante isso, assim, porque foi uma passagem muito bom, tão marcante que mudou a maneira como a gente conta o tempo, né? Mas assim, tem uma suavidade, embora tenha sido muito marcante, emblemática e mudou muito, e foi muito importante na ideia também da gente entender que Deus é o Pai, né? De que Deus é o Criador, é muito suave. Então, Jesus está comigo o tempo todo e eu muitas vezes me pergunto assim, o que ele faria, sabe? Isso me aproxima. Eu gosto muito também de entrar em contato com o Yogananda, né? Então, gosto muito do que ele traz, tanto em relação à experiência que ele teve, né, de trazer yoga para o Ocidente, através do livro dele, né, que é a Autobiografia do Yogi, que é incrível quando a gente começa a olhar para a espiritualidade, porque conta mesmo para a gente o que é, né? O que é ser espiritual, o que é experiência, né, espiritual. O que é ser um ser espiritual vivendo uma experiência no mundo, né, uma experiência terrena. Então, eu gosto muito de Yogananda, eu gosto muito do Curso em Milagres. Romeu, por exemplo, ele tem uma conexão, gosto muito do seu conteúdo, que é um conteúdo direto. O Romeu, por exemplo, ele tem uma conexão muito forte com o Sadhguru. Ele conversa muito com o Sadhguru. Então, eu acho que, à medida que a gente vai expandindo também, assim como os grandes iluminados tiveram seus mestres, e esses mestres se apresentaram, né? Eu acho que isso tudo vai sendo apresentado também bem pra gente, né? E é legal, porque todo mundo está falando a mesma verdade, só usando linguagens diferentes, técnicas diferentes e maneiras diferentes, né? Então, quando a gente vive isso também, né? Em casal, no ambiente familiar, enfim, é muito importante que a gente entenda que esses avatares que trazem a verdade pra gente, eles não são ídolos, sabe? Não existe um defender, esse é melhor, esse é pior, né? Esse fala, não, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, a verdade não muda, né? Uma coisa só. Então, através dessa experiência é muito gostoso, inclusive, compartilhar, porque é assim que é. Eu sou mais acadêmica, eu sento, eu leio, eu estudo, né? Eu gosto de livros gigantes, né? Para ele funciona mais no podcast, um videozinho de 15 minutos ali, né? Eu vou para minha aula, né? Ali, papel, caneta, anoto. Ele, às vezes, está numa outra vibe. Então, mas assim, e a mudança que acontece nele, o processo dele é o processo dele, o meu processo é o meu processo, né? Então, é importante. Isso é muito importante quando a gente começa, né? A gente começar a perceber que cada um vive seu processo e respeitar isso, né? Porque é comum que às vezes, nessa vida próxima, né, que o outro se afaste da espiritualidade, né, que você comece a estudar, e aí você, às vezes, na sua maneira de trazer as coisas, ou impondo, né, vira crença, né, não vira experiência, né, então você começa ali a falar um monte de coisa que, às vezes, a pessoa também nem tá preparada, nem tá no momento dela, nem quer olhar aquilo, né, então, tem um respeito importante nesse processo, e eu acho que ele ensina muito também, sabe? Legal. E essa coisa da espiritualidade na prática, né, que a gente traz aqui, a gente vai começar a transformar em prático, tá? A partir de agora. Você disse, né, eu me sinto muito conectado a Jesus. Quando eu estava no começo da minha trajetória, as pessoas diziam assim, eu tenho uma conexão com Jesus. E eu pensava, como? Bugava minha mente. Como é que você tem uma conexão com Jesus? Você tem o WhatsApp dele? Como é que acontece isso, né? Qual que é o lugar que eu tenho que ir para eu ter essa conexão com ele? Me passa o endereço? Né? Quando a gente está na busca, às vezes vem as perguntas assim. Tenta explicar para a gente, eu sei que as perguntas que eu faço aqui não são simples e a gente está tentando transformar o incognoscível em algo que dê para a gente conversar aqui. Mas como é que é essa coisa de ter uma relação próxima de conexão com Jesus? Tá. Para mim, fluiu da seguinte forma, assim, eu acho que tudo que me foi apresentado em termos de estudo nesse caminho me mostrou muito como Jesus pensa, a mentalidade de Jesus. Que, claro, não é o ego de Jesus, né? É ele pensando com Deus, né? E acreditando que tem um lugar que é melhor para todos. E acreditando que tudo é amor, né?
tudo é amor, ou é amor ou é pedido de amor, né? Então, bateu muito comigo, sabe? Esse lugar dessa entrega do amor, dessa entrega da gentileza. E então acho que as ideias bateram, acho que a mente bateu, acho que teve alguma identificação, né? E aí eu fui buscar entender um pouco mais a mentalidade, né? Basicamente o que me aproximou muito dessa mentalidade, além do curso em Milagres, foi uma trilogia de livros do Yogananda que chama Segunda Vinda de Cristo. Acho que você já deve ter ouvido falar, são 3 livros, né? Onde Yogananda, através de contatos em meditação, né, com Jesus, e aqui a gente está falando de 2 mentalidades muito avançadas, né, muito avançadas, onde isso é possível mesmo, ele traduziu ali exatamente o que Jesus queria em cada um dos sermões, né, em cada um dos sermões que a gente vê na Bíblia, né, em cada uma das passagens do nascimento, da vinda à crucificação. Então, é uma obra grande, robusta, mas que te faz entender exatamente o que foi a vinda dele, o que ele queria trazer e de que forma que ele queria fazer com que as pessoas entendessem que Deus é acessível, que Deus não é cruel, que Deus não julga, né? Que ele só está lá, né? Disponível. Então, eu acho que teve um pouco desse contato. E hoje, quando eu digo que é uma conversa, é uma entrega, sabe? Eu busco entregar as coisas que estão na minha mente, né? Então, olha, eu tô sentindo medo disso, né? Olha, eu tô muito conectada com a sobrevivência hoje, tô com medo por causa de dinheiro, né? Parece que eu, né, tô desesperada aqui, que minha agenda não tá do jeito que eu esperava essa semana. Então, é muito real, é um contato muito real, né? As pessoas às vezes acham que tem que ajoelhar, acender vela, falar palavras difíceis. É uma entrega. E ela acontece de que forma, assim? Eu gosto muito de acordar e dedicar um tempo para isso de manhã. Acho que isso me traz um posicionamento, né? Então, como eu sou mãe, eu fiz um cantinho para mim para isso. Eu achei importante que eu tivesse um espaço para que eu pudesse entender que ali eu ia me conectar. Então, isso Uhum. acontece através de leitura, de conversa, e é esse momento que eu faço a minha meditação. Mas eu busco esse contato o tempo todo, o tempo todo. Hoje, basicamente, quando eu percebo que vem um medo, ou vem uma sensação de competitividade, ou uma vontade de me diferenciar, todas as vezes que eu sinto que vem essas sensações que eram do passado, eu chamo, né? Eu chamo e falo assim, eu só não quero sentir isso. É muito interessante, porque eu só não quero sentir isso. E a próxima cena me entrega o que eu preciso. Eu não É, preciso fazer nenhum esforço depois que eu desisto, né, de sentir e chamo. exato, você chama e vem, né? Porque se é o nosso pai, se é o nosso irmão, como é que você conversa com o irmão e com o pai? Uhum. Sim. Direto e reto, né? Ali, se pedindo ajuda mesmo, a proximidade e tal. Tá muito na gente, né? É bem mais simples. Isso que eu fui percebendo, assim. Quando você lê a. Ó, tá aqui, ó. Quando você lê, por exemplo, né, a autobiografia de um yogi, do Yogananda, dependendo da fase que você lê, pode fazer explodir a mente e parecer uma coisa sobrenatural até, Uhum. né? Uhum. Uhum. Nossa, isso é muito sobrenatural, como você disse bem, uma mente muito avançada, né? Só que é tão simples, né? É tão simples, você Sim. fez um cantinho na sua casa, não é isso? Você lê livros, você tem as suas práticas. Conta um pouco mais das práticas que você faz assim de dia a dia para manter essa conexão. Hoje eu tenho me dedicado a yoga, né? É interessante como as coisas vão acontecendo, né? Antes, para mim, yoga era atividade física, era, né, isso. E em algum momento eu comecei a sentir, né, que tinha uma prática mais espiritual, que tinha um lugar que eu ia estar em meditação e movimentando o meu corpo. E eu comecei também a buscar esses lugares mais dentro de mim. Acho que tem uma coisa interessante da espiritualidade também, que é esse desejo de você experimentar esse mundo interno, né? Que a gente fica tão distraído, tão, né, focado em mil coisas, fazendo, e eu acho que eu tenho que dormir, eu acho que eu tenho que comer, eu acho que eu tenho que ganhar dinheiro. E quando você começa a meditar e ter um contato com a espiritualidade, você ganha um mundo novo.
E eu comecei a sentir que eu tinha que internalizar, né? Então, hoje eu tenho essa prática, né, do acordar, do ler, do meditar. Eu faço muito esse pedido para o dia, sabe? Que não são coisas, mas são sensações, né? Hoje parece que eu estou sentindo falta de mim aqui, de dar carinho. Me traga oportunidades para eu dar carinho, né? Hoje parece que eu estou sentindo aqui que eu precisava evoluir aqui no trabalho, me dá essa energia. Então, são pedidos, né, expansivos. E a yoga, ela é muito interessante, porque em algum momento desse processo você quer evoluir na meditação, né? Você quer começar a meditar mais tempo e tal, né? Claro que às vezes tem um ego que te envolve ali, né? Que você fala, não, que eu quero, né? É importante ficar atento. Mas aí foi que eu entendi que a yoga, ela era um preparo para a meditação, né? Então, a yoga é como se você desse um brinquedinho para a mente, assim, sabe quando o cachorro está agitado, você dá um brinquedinho para ele brinca, 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 depois ele fica zen? É mais ou menos isso, assim. Então, muitas vezes eu acordava e aí a hora que eu sentava para meditar, né, depois dos pedidos da leitura, a cabeça estava mil, né? E mesmo que eu me colocasse ali como observador, ficava um pouco angustiante para mim observar o turbilhão de pensamentos que a minha mente estava. E a yoga, ela é interessante porque ela faz você dissipar essa energia do corpo, né? Então, você precisa estar concentrado, você precisa estar interiorizado para fazer os asanas, né, as posturas, mas a sensação é essa. E então, quando você termina, você entra numa meditação mais profunda mesmo, assim, você consegue ter um contato mais profundo. Então, nesse momento, eu estou envolvida com a meditação, né? Me envolvo muito também, em alguns momentos, com a dança. Eu sou muito corporal, né? Então, em alguns outros momentos também, vou para algum lugar gostoso, contato com a natureza, e danço, me expresso. E isso também é um contato com o divino, isso também é um mergulho interno, né? Então, é aquela história, né, Dani? Formatos né, são mais ideias, assim. Mas o que eu gosto de dizer para as pessoas é: tenta dar esse mergulhinho interno, tenta ver, né? E olha, é sempre gostosinho, assim, nunca é num lugar de, ai, eu tenho que fazer, ai, tenho que sentar aqui nessa posição, que muitas vezes não é confortável, né? Eu acho que é num lugar muito confortável. E tenta mergulhar. No começo é 1 minuto, 2 minutos, e aí você vai percebendo, não, talvez um movimento me faça estar mais dentro dentro de mim, talvez a meditação, talvez seja uma leitura, talvez seja uma música. Acho que cada um também é livre para tentar e descobrir mesmo, sabe, em que lugar. E cada dia é um dia, né? E uma outra coisa que eu tenho feito muito e cada vez mais é colocar umas senhas para mim, sabe? Porque é natural, às vezes, depois desse meu momento da manhã, depois da dança, voltar para minha rotina e a rotina são vários convites mesmo, assim, para você se perder, né? Ela é lotada de sugestões, né, para você sair desse lugar que você está conectado com o teu ser, né, que você está energizado, que você está levando sua luz e cair de novo numa pilha do mundo, né? Então, eu tenho algumas senhas, então, coloco, por exemplo, ali onde eu coloco as minhas chaves, eu ponho uma mensagem ali, ó, vai dar tempo, sabe? Vai dar tempo, porque vai dar tempo, vai dar tempo, né? Tá tudo bem, né? Então, essa é uma mensagem que eu coloco, né? No meu trabalho, né, dentro, né, no meu ambiente de trabalho, que é aqui, eu fiz um quadro me lembrando para que eu me valorize, que eu acho que uma das armadilhas do ego é essa desvalorização, né? Você nunca acha que você é o bastante, você nunca acha que tá bom. E eu tinha isso, né? Eu só vou entregar quando estiver perfeito, eu só vou entregar quando estiver completo. Então, eu tenho uma mensagem que eu escrevi para mim, assim, sobre essa valorização, sobre, olha o lugar que você tá no lugar que você tem que estar, assim, leva isso, acredita nisso, né? E eu tenho um outro momento muito importante para mim, que é o meu banho. Até eu falo muito para as mulheres mães que isso é uma coisa legal, assim. O meu banho, ele é um momento de meditação também. Então, eu deixo a luz mais baixa, coloco umas velas, coloco uma música, e é um momento onde eu tento trabalhar essa sensação mais da respiração e da ausência de pensamentos, assim, sabe? Tentando deixar os sentidos irem um pouquinho embora, né? Deixando a percepção um pouco mais sutil. Então,
São ferramentas que eu fui desenvolvendo, as senhas, né? As senhas dos pezinhos, essa conexão matinal, o que é gostoso no meu mergulho interno, o que eu gosto, né? Ah, eu gosto de deitar, não eu gosto de dançar. Vai descobrindo, sabe? Tá aí, as ferramentas estão aí, assim, essa Matrix é muito cheia de coisas, né? Tá. Tem muita coisa que a gente pode experienciar e usar, né? Isso como uma ferramenta da espiritualidade, não como uma ferramenta do ego. É só pegar, tem uma É liberdade nisso, né? A gente tem que se sentir livre para experienciar a espiritualidade, né? Vai brincar, né? muito, muito. E, inclusive, quando você encontra, muitas vezes significa que você encontrou por aquele período. Também, às vezes, uma coisa está super funcionando hoje, pode ser que daqui a 15 dias Sim. pare de funcionar. E tá tudo bem você trocar. Né? Às vezes a gente insiste em uma... Não, eu preciso achar a meditação perfeita, a posição perfeita, o incenso perfeito, ou não sei o que perfeito. E não, né? A ideia, por exemplo, de todas essas ideias que você trouxe aqui, a grande maioria delas a pessoa pode experimentar hoje. Sim. E ver como é que foi. Oh, gostei, acho que amanhã eu vou fazer de novo. É. Ou vou testar aquela outra, né? E aí você vai de uma forma muito livre, assim, sem essa ideia de definitiva, é uma ideia do ego, né? Sim. Encontrei, é isso, finalmente é por aqui. E aí que a gente cai num buraco novamente, né? Porque a gente quer pegar isso como parte da nossa personalidade, né? Você quer que isso faça parte da sua história. Agora eu sou um meditador, Uhum. agora eu tenho o meu canto, agora... aliás, isso é muito importante, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que eu buscava muito a alegria, a felicidade no consumo, né? Eu tinha uma coisa do consumir coisas, eu tinha uma coisa do estar sempre muito perfeita, arrumada, diferenciada, né? Então, hoje, quando eu percebo que isso está entrando no meu caminho da espiritualidade, eu fico muito esperta, sabe? Gosto muito, eu tenho uma conexão muito forte com São Francisco, mas quando eu vejo que o bibelô do São Francisco lá da loja me atraiu, e parece que se eu não tiver o bibelô do São Francisco, né? Sabe? Eu falo, opa, sabe, a gente tem que ficar muito esperto, porque, de fato, assim, é fácil transitar, porque ainda tem muito daquela Larissa, né, que ela de vez em quando, é ela que tá pairando aqui, né, então, só acontece e faz parte do processo, ficar atenta, ficar de olho, né. Exato. Talvez, né, não ter expectativa de que vai terminar. Então, por exemplo, recentemente mesmo você me ajudou com uma, talvez você nem saiba, eu me tornei um comedor de pão. Então, assim, eu tinha uma ideia na minha mente que eu preciso comer pão. Então, no café da manhã precisa ter pão, eu gosto de pão, então se não tem pão no café da manhã, parece Não que é o dia não café da está manhã. acontecendo, não é café da manhã. Então, como é que tá a questão do pão, né? Vira uma questão na sua vida. E aí você me falou, não, isso é uma ideia na sua mente. Sim. Mas é óbvio que é uma ideia na minha mente, eu não preciso comer pão para ser feliz. Já tive em vários lugares, retiros, lugares que não tinha pão, e eu ficava super bem. E aí é impressionante, né? Eu tirei essa ideia da minha mente, e hoje não faz mais nenhuma falta pão. Sempre tem uma, né? Uma nova que a gente tem que ficar, é orar e vigiar, né? O tempo todo atento, alerta, para ver se não vai ter alguma coisinha ali que vai tirar você daquilo que tá te fazendo bem, da sua essência. Sim. Tem uma outra senha, Dani, que eu lembrei agora, já que é prático, né? Uhum. Que são três respirações, assim, porque tem um momento que você sai, né? Tem um momento que nesse momento que você se perde, né? Às vezes você não tem a senha na tua cabeça, né? Às vezes você não consegue, me perdi aqui, né? Mas assim, tem um check-up, né? Um auto-scan, né? Que Uhum. é a sua sensação, né? O que você está sentindo, ele direciona muito o que está rolando. Porque ou você está numa sensação de conforto, de amor, de expansão, e você está se sentindo bem, ou você está se sentindo com medo, angústia, mágoa. Assim, são sensações muito diferentes, né? Então, eventualmente você dá uma paradinha, dá umas 3 respirações, né? E as 3 respirações profundas, elas são interessantes porque você oxigena e quando você, enfim, volta à sua respiração normal, você tem uma sensação mais nítida do teu corpo,
né? Diferente do fazer uma ou do fazer duas. Faça 3, profundas, né? Tenta encher o pulmão e aí soltar o ar sem pressa. E aí você para e percebe o seu estado. Esse é um lugar muito interessante, assim, de você olhar e falar, nossa, eu não tô bem, assim, não dá para eu entrar nessa reunião, não dá para eu ter essa conversa, não dá para eu escolher o que eu vou comer, sabe? Não dá para eu ir agora fazer compra. Eu vou comprar mais do que eu preciso, né? E como um equalizador ali, sabe? A sensação, ela entrega, né? E o corpo, ela é muito essa ferramenta de experienciar. Então, isso é uma outra coisa que eu faço bastante também. E aí, às vezes, é isso. Vou pegar meu curso Milagres ali, vou ler uma frase, vou pausar aqui meu trabalho, vou lá no podcast, vou ver aquele vídeo no YouTube, vou procurar um outro lembrete, né? E isso funciona bastante, assim, para você começar a experienciar esse mundo interno, sabe? Vir para esse lugar mais dentro de você. Demais, demais. Um gatilho que é bem legal é criar o hábito de se preparar para a nova cena. O que é a nova cena? Você está aqui, aí você tem uma reunião para daqui a 5 minutos. E aí a gente pode instalar um gatilho de que sempre que eu tiver uma nova cena, eu vou me preparar para ela. Que são 3 respirações profundas e de repente você dizer algo como: eu decido que durante essa reunião eu vou vibrar no amor o tempo todo. Uhum. Aí você vai para a cena. E aí já mudou, né? Você já está mais atento para aquela nova cena que vai acontecer, que seria a reunião. Mas aí você pode ir para um almoço. Agora eu vou almoçar. Faz 3 respirações, eu decido vibrar no amor durante o almoço. E aí as cenas que podem vir do almoço, que podia te tirar completamente do sério, da paz, você já está mais preparado, mais preparada para lidar com aquilo, né? Você já setou antes o que vai acontecer ali naquele instante. Sim. E são ferramentas simples, acessíveis, e é muito importante que a gente se apodere mesmo, sabe? Que você fale, poxa, isso é meu, porque às vezes quando a gente fala de papo de espiritualidade, vem um arquétipo na nossa cabeça, do espiritualizado. Uhum. que até assim, se a gente for olhar no nosso passado, na influência da nossa geração, assim, ainda tinha muito do hippie, do louco, né? Você não sabe, tem mil coisas, né? Então, às vezes, aqui em Floripa é muito comum, né, eu ver essa cena, eu não via tanto isso em São Paulo, que a pessoa recebeu o prato de comida e ela meditar um pouquinho, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas até meditando, sabe, mandando uma energia para a comida e tal, né? Eu acho lindo. E, nossa, me emociona. Eu falo, gente, que entrega, né? Que conexão, né? Mas nem sempre a gente se vê num restaurante ali no meio da Avenida Paulista fazendo isso, né? Mas é importante que a gente se apodere, porque à medida que a gente vai tirando essas amarras que fazem a gente se conectar com a espiritualidade, né? E a gente vai entregando, né? Você fala, nossa, o meu ego nunca faria isso, né? Imagina, meu ego ia ficar muito preocupado porque as pessoas iam pensar de mim, se não. Mas quando você vai entregando, mesmo que nas primeiras vezes é uma coisa meio esquisita, que você fala, vou fazer, não tem, né? Você vai entrando em contato com um lugar que é muito genuíno seu. É você, é muito gostoso isso, né? É a tua realidade, é a sua real natureza. E aí isso vai ficando cada vez mais presente na tua vida, cada vez mais normal, assim, né? Hoje tem crenças que saíram da minha cabeça sobre mim que eram crenças muito destrutivas mesmo, assim, que eu nem sei como foi embora, sabe? Nem sei como isso passou, assim, graças a Deus, né? E que para mim é muito claro, eu falo, nossa, essa crença foi e que prisão que eu vivia, assim, né? Que era isso, né, que eu queria ser, né? Por que eu trazia tantas coisas para minha vida que me amarravam, que me destruíam? Por que eu gastava tanta energia nessa construção desse personagem, né? E é muito maluco isso mesmo. Exato, no fim do dia toda crença é limitante, né? E até esse caminho, eu vou me envolver com espiritualidade, que é um caminho lindo e de muita alegria, de muito prazer mesmo. Vou me envolver com a espiritualidade, ok. Aí pode criar uma nova crença, né? Que eu não sou religioso. Então a pessoa fala assim, você tem uma religião? Não, peraí. Eu sou da espiritualidade e eu não tenho religião porque na religião tem muita divisão. Só que aí você está trazendo uma divisão, né? Você Também, está sim. excluindo as pessoas que têm uma religião. E por que você não pode ouvir alguém que é budista, não pode ouvir
alguém que é evangélico, não pode ouvir alguém que é católico, e porque é uma pessoa católica, né? Ela não é tudo o que significa aquilo, Sim. significou. Você sabe que tem, vou te contar uma coisa bem rapidinho, assim, só para ilustrar isso que você falou, que é muito legal, né? Quando na pandemia, um dia eu recebi uma ligação de uma senhora, percebi que era uma senhora pela voz, e ela é testemunha de Jeová. Ela falou para mim, olha, então assim, nosso trabalho é ir de casa em casa, né? E quem não tem isso com os testemunhas de Jeová, né? Que a pessoa se esconde dentro de casa, porque, ai meu Deus, eles estão na rua, vão tocar aqui. Nossa, isso está muito na cabeça das pessoas, né? Quase um medo de entrar em contato com aquilo, né? E que vai me encher o saco, né? A crença vai vir me encher o saco, vir falar, né? E ela me ligou e ela falou: olha, agora que a gente está na pandemia, então o nosso trabalho é pelo telefone. E o fato dela ter me ligado quebrou uma barreira. Porque se ela tivesse batido na minha porta, talvez não sei se ela receberia. Talvez sim, talvez não sei. Mas ela me ligou. Então eu pus no Viva Voz inclusive, era um dia que eu tinha pedido gentileza. Eu falei, hoje eu quero entregar gentileza. Eu tava muito nesse. Pus no Viva Voz, e aí eu continuei a fazer algumas coisas que eu tava fazendo, e ela falando. E foi a primeira vez que eu entrei em contato mesmo com o que era um testemunha de Jeová, e que eu me senti livre para perguntar, enfim, né? E é a mesma coisa, né? O que o evangélico vê, o que o católico vê, na essência é a mesma coisa. O que acontece é que existem diferentes interpretações. E aí eu te pergunto, e você não interpreta as coisas? Né? A gente está interpretando o tempo todo. Então, o respeito, a abertura e sentir o amor, e sentir a gentileza pela busca das pessoas, em qualquer que seja o caminho, né? Traz para a tua experiência um contato muito maior, assim, eu acho que amplia, né? Então, hoje você vai conversar com o padre, amanhã você vai conversar com o pastor, e amplia, só amplia, né? Então, é muito importante a gente ficar atento ao arquétipo da espiritualidade, assim, sabe? Você tem que pegar isso aí, porque ele te afasta, ele cria um molde para você experienciar, é o ego te moldando para que você não tenha a experiência expansiva que é a espiritualidade de fato, né? Porque o não julgamento, né? Você praticar o não julgamento, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo, assim, mais desafiadoras do processo da espiritualidade, ele é muito expansivo, né? Você cruzar com uma pessoa na rua, né? Eu penso assim, ó, eu mulher, né? Então, estou ali na rua sozinha e tá vindo um homem na minha contra-direção, ou mesmo atrás de mim, né? Eu tentar experienciar sem sentir medo, sem achar que eu tô ameaçada. Nossa, já me trouxe tantos sorrisos, tantas, né? Então, a gente se coloca dentro do lugar do só sei que não dá sei, né? Se colocar dentro desse lugar é expansivo demais, assim. E não sou eu que estou falando, né? A gente está falando de algo que é a experiência dos grandes mestres iluminados mesmo, assim, né? Exato. Todos nesse lugar, né? Então, a gente tem que, às vezes, descer um pouco e para conseguir viver a espiritualidade com honestidade, você tem que estar aberto dos formatos, com certeza. Muito bom. Lari, qual que é a sua prioridade de vida hoje? Aquilo que você tem como, isso aqui é importante para mim, eu não abro mão. O que você tem como uma prioridade hoje? Dani, eu acho que são duas coisas, assim. Eu acho que uma é cada vez mais perder o medo de viver no amor. Deixa eu explicar melhor o que seria isso, assim, né? Eu acho que naturalmente essa expressão natural do amor que eu sou, né? Por muito tempo na minha vida foi abafada, né? Foi entregue como você não pode ser assim, você não deve ser assim, né? Então eu acho que tem um véu bem denso, né? Que em algumas cenas me coloca nesse medo de trazer essa minha natureza amorosa, que é claro que ela é ajustada, né? A gente, às vezes, as pessoas falam, viver no amor, parece que você vai sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Não é bem assim, né? Mas eu tenho isso, né? Às vezes no trabalho ali, eu vou atender um cliente e eu, de fato, coloco um véu de, eu preciso que ele pense que eu sou tal coisa, ele precisa me achar competente, ele precisa.
E eu percebo que isso limita muito a vivência, a experiência, a minha entrega para aquela pessoa, né? Então, eu acho que em termos de prioridade, assim, é isso, sabe? Cada vez mais permitir viver no amor e ficar muito atenta a quando isso é abafado por Hum. crenças. Sejam crenças positivas, né? Que a gente entende como coisa boa ou coisa ruim, né? Porque tem é tudo crença, né? Então, assim, independente disso, né? É buscar essa vivência da essência cada vez mais. Não é todo dia que a gente está preparado para ser assim, sabe? Eu acho que tem dias que isso flui e tem dias que eu tô muito amarrada. Então, esses dias são desafiadores e isso tem sido uma prioridade para mim, porque quanto mais eu fico nesse lugar, mais gostoso é, assim, mais eu descubro quem eu sou, né? É como se a cada dia, a cada cena, eu ficasse mais próxima de quem eu sou, me Uhum. reconhecendo. Então, é isso aí que está na prioridade. Muito bom, muito bom. Lari, conta aqui para o pessoal como é que o pessoal te acha nas redes sociais. Até você contou um pouco do seu trabalho, como ele funciona. Talvez alguém queira se conectar com você com relação a isso. Sim. Como o pessoal te... Nutricionista Larissa Faria. Esse é o meu Instagram e é lá onde está o grande volume de informações e é onde você de fato encontra meu trabalho. Até tem uma plataforma ou outra por aí, mas é lá que eu tenho concentrado e através também do Instagram você me chama lá no WhatsApp. Vai ser uma delícia conversar com qualquer coisa sobre qualquer assunto que você sinta que possa nos conectar. Então, vai ser muito bom para você. Vai ser uma grande alegria se você fizer contato da forma que for através lá do Insta. Muito bom, muito bom. Lari, vamos imaginar uma cena aqui antes da gente terminar. Imagina que uma pessoa que você ama muito, você pode até escolher mentalmente aí quem é, chega para você e diz assim: eu queria muito viver em paz. A coisa que eu mais quero nesse momento da minha vida é viver em paz. Só que aí você vai ficar um período talvez sem ver essa pessoa e você tem ali 2 minutinhos para de alguma forma ajudar ela com isso. Ela veio pedir sua ajuda, né? Partiu dela. O que você diria para essa pessoa assim, durante esses 2, 3, 4 minutos, do que ela pode fazer nesse momento para poder começar a viver em paz? Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é lembra que você é livre para mudar de ideia. Isso traz muita flexibilidade, sabe? Você lembrar que você é livre para ter uma ideia sobre uma coisa hoje, que você pode mudar de ideia. Isso traz muita flexibilidade. E, no geral, eu sinto que a gente perde a paz muito nesse lugar, né? Ah, aconteceu essa cena, agora eu tenho que sentir injustiça, né? Não, essa coisa eu tenho que odiar ela, né? Às vezes até no relacionamento, né? Ai, o meu relacionamento acabou, então agora eu tenho que odiar essa pessoa. Não tem. Então, acho que essa lembrança de que você é livre para mudar de ideia te traz uma flexibilidade, sabe? Uma sensação que ela vai te trazer paz. No fim das contas, ela vai te trazer paz. Porque a sua ausência de paz, em termos, é você que cria, né? Não é o mundo. Então, acho que essa é a base, né? Tudo é a maneira como você percebe. Então, se você começar a perceber mais flexível, você vai se sentir mais em paz. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda, que eu falo muito para as pessoas, é escolha os seus representantes, sabe? E invoque todos os dias esses representantes, né? E esses representantes, eles de fato podem ser avatares que vieram para o mundo e que trouxeram, né, essa maneira de pensar. A gente falou de Jesus, de Yogananda, falamos de tantos. Mas também pode ser a sua alegria, também pode ser a sua genuinidade, também pode ser a sua vontade de viver, a sua amorosidade, sabe? Não necessariamente é uma ideia fechada, mas é uma sensação que você leva. E quando você está carregado dela, né, desses parceiros, né, que a gente chama lá na mente, ou dessas sensações, você muda teu entorno, né? Então, não tem como dar errado. Não tem como você ser alguém muito gente boa, que deseja o bem para todo mundo, e começar a cruzar na tua vida só pessoas que vão te complicar. Frequencialmente isso não acontece, né? Isso é física quântica, né? Se você quer uma prova talvez menos etérea, né, mais palpável, é isso, né? Então, sabe, não dependa do que você
quer representar. Então, assim, eu escolhi a alegria, né? Eu escolhi a alegria, eu escolhi o amor. E eu tento o tempo todo não sair dessa sensação. Então, isso me representa. E esse é o meu cartão de visita. Hoje eu sei que eu posso estar arrumada, desarrumada, né? Que eram todas aquelas coisas que antes eram uma noia para mim, né? Independente da imagem que eu apresento, eu sei que tem uma representação anterior que é a minha alegria, que é o amor. E nisso, sabe, se basta. Eu acho que é isso. Acho que são essas duas coisas. E se ela pedisse, então me indica um livro para eu começar? Eu diria Um Curso em Milagres, porque primeiro porque eu acho que é a obra que eu mais me aprofundei na vida, a ponto de poder indicar para alguém, né? Acho que teve essa profundidade. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar é a didática, porque o Curso em Milagres entrega um caminho bem interessante no sentido de mudar a mente, assim. Acho que seria esse. Você falou mas o seu livro é muito legal. A sensação de você fazer sua própria história, sabe? Essa sensação de você se olhar sem passado. Eu acho que isso é muito transformador mesmo na vida das pessoas, sabe? De você não tem que carregar, entende? Cauim, que é professor no curso, né, na Coexiste, ele fala: os textos do passado não são seus. As coisas que te contaram, elas não necessariamente representam, né? Então, eu acho que em qualquer momento você pode começar a ver tua vida e escrever a tua história de um jeito diferente, independente do que foi, né? Então, acho que Um Curso em Milagres, pela profundeza, didática e pela experiência de um contato com a mentalidade de Jesus, que realmente é sem palavras, é muito linda, né? É muito amorosa, é de uma plenitude que nem tem palavra nesse mundo para a gente dizer, né? E qualquer outro que te tocar, mas acho que esses dois são os. Muito bom, muito bom. Lari, não é almoço de domingo, a gente não pode ficar aqui o dia todo. Poder pode, né? Mas eu acho que foi muito legal o papo. Eu acho que tem grande potencial aí para de repente tocar alguém, que é a minha intenção em fazer esse podcast. Talvez algumas pessoas tenham, de alguma forma, sentido algo que você falou aí, que tocou no coração delas e que de repente deu uma vontade a mais de querer se envolver um pouco mais com isso, uma permissão a mais de poder se envolver um pouco mais com isso. Então, estou mega feliz aqui, grato. Tenho certeza que foi um grande momento que vai ficar aí reverberando durante muitos anos. Nossa, sim, eu estou sentindo, assim, cada célula minha, uma sensação de muita entrega, de muito prazer, assim, esse prazer genuíno, né? Esse prazer gostoso que a gente tem quando a gente sabe que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, quando a gente está falando de Deus, né? E de toda a expansão. Então, nossa, eu que te agradeço, assim, mais uma vez, te agradeço pelas mudanças que você fez na sua mente, que eu sei o quanto, né, assim, o teu caminho, ele foi importante no meu. Foi muito alinhado, né? Foi muito rápido e muito alinhado, então é muito interessante observar isso. Para mim é um privilégio poder ter alguém tão perto de mim que eu posso ter conversas tão avançadas, sabe? E me dá muita segurança ter você perto de mim, porque eu sei que em qualquer momento eu tenho alguém para contar, né? Tão perto de mim. Então, obrigada. E para todo mundo que ouviu também, nossa, gratidão, assim, por colocar tua mente nisso, né? Você podia estar. Né, é muita vontade, né? Você ficar 1 hora um podcast de espiritualidade na prática, só tenho certeza que você tem muita vontade de seguir isso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Que venham mais. É isso que você falou é tão importante que eu até vou falar mais um pouquinho. Se a pessoa assistiu esse podcast durante 1 hora ou escutou, no mínimo já começou. E com certeza é mérito dela nisso, né? E assim, tudo que a gente viveu de bonito, dessas sincronicidades todas que são incríveis, se você parar para escrever e ver, tá acontecendo para todo mundo o tempo todo, é mais uma questão de perceber. E se a pessoa está aqui, é porque ela começou a perceber. Uhum.
Então, começa a viver nesse instante. A gente vai terminar agora aqui o podcast, mas ela pode, nesse exato instante, próximo instante, se conectar com a presença e começar a viver isso já. Vai ter desafio, vai ter momentos que o orar e já é fundamental e que a gente pisa no buraco, mas aí você volta de novo no próximo instante, Sim. né? Sim. Então, parabéns para quem está aqui com a gente, parabéns para nós. E a gente se vê por aí, a gente de uma forma mais intensa, mas com o pessoal todo que está aqui com a gente aí pelas redes, Sim. encontros presenciais ou o que for, tá bom? Gratidão, super obrigado, Obrigada. excelente semana. Beijo, gente.